Olá, povo de Deus, quinta-feira da quarta semana da Páscoa, 29 de abril de 2021. Santa Catarina de Sena, virgem e doutora. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, de 13 a 25 e de João 13, de 16 a 20. Paulo e os seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Em seguida lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então um rei e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus fez surgir Davi como rei, de quem deu esse testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará em tudo a minha vontade. De sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. João tinha pregado, desde antes da sua vinda, o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Estando para terminar sua carreira, João declarou: Eu não sou digno, eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias. Paulo e seus companheiros estão em missão. João Marcos, que tinha se aliado a eles em Jerusalém, os deixou. Uma hipótese para o abandono de João Marcos da missão é que ele deve ter se assustado com a direção da missão. Estava indo muito mais para o lado dos pagãos do que ele imaginava. Paulo e seus companheiros continuavam firmes. Temos hoje a primeira parte do longo discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia. Era costume das sinagogas passar a palavra para um visitante, como aconteceu com Jesus na sinagoga de Nazaré. É costume o visitante até falar sentado, mas Paulo, assumindo uma tradição grega, levanta-se, pede silêncio com a mão e faz o seu discurso. Paulo faz uma síntese da relação de Deus com o povo de Israel, começando pelos antepassados, passando pela saga do Egito, chegando até a escolha de Davi, e daí passa para justificar a descendência davídica de Jesus. E hoje terminamos com o testemunho de João Batista. Amanhã continuaremos a ler o discurso. Trata-se de um discurso com rumo certeiro, dirigido aos judeus, frequentadores da sinagoga. Tudo o que Paulo falou, eles praticamente sabiam de cor. Porém, Paulo o faz para relacionar Jesus com toda essa história. A tentativa é a de convencer os judeus de que Jesus é verdadeiramente o Messias anunciado e esperado. Veremos na sequência que, em parte, Paulo consegue sucesso, mas sobretudo entre os pagãos, os gentios. Mas vai despertar a ira das autoridades judaicas locais
e Paulo e seus companheiros terão que deixar a cidade. O binômio missão e perseguição será uma constante nas primeiras comunidades. Tudo vai se encaixando no esquema de Lucas, que já tinha colocado na boca do velho Simeão a profecia de que Jesus seria sinal de contradição, causa de queda e elevação de muitos em Israel. João 13, 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Comumente, o quarto evangelho é dividido em duas partes. O livro dos sinais, que vai do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50, e o livro da glória, que vai do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 31. O exegeta Raymond Brown, especialista do quarto evangelho, nos diz que há notáveis diferenças entre os dois livros. Primeiro, durante o ministério público, como descrito no livro dos sinais, as palavras e obras de Jesus foram dirigidas a um amplo auditório, provocando uma crise de fé. Alguns creram e outros se recusaram a crer. O livro da glória, todavia, é dirigido ao auditório restrito daqueles que creram. Segundo ponto, os sinais do primeiro livro anteciparam o que Jesus faria pela humanidade quando fosse glorificado. O segundo livro descreve a glorificação, isto é, a hora da paixão, crucifixão, ressurreição e ascensão, quando Jesus é elevado ao Pai para desfrutar outra vez a glória que tivera com o Pai antes que o mundo existisse. Estas diferenças se manifestam no primeiro versículo do livro da glória, que diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O trecho de hoje é marcado pelo sentido da missão de Jesus e dos discípulos. Jesus veio para servir, não para ser servido. Assim devem ser todos os que querem segui-lo. O serviço é a marca do discípulo missionário. O enviado aqui se refere aos discípulos que serão transformados em apóstolos enviados. Na missão, eles terão que sempre se lembrarem do exemplo que Jesus lhes deu. E aqui está a fonte da verdadeira felicidade: servir e não ser servido, não ficar almejando cargos. Quando Jesus diz, conheço os que escolhi, deixa claro que a traição de Judas não foi para ele uma surpresa. A ideia é que Jesus escolheu Judas, muito embora soubesse o tipo do homem que ele era. E assim o Jesus de João não se equivocou. Poderíamos pensar que Judas não se encaixava entre os escolhidos, mas em João 6,70 ouvimos do próprio Jesus: vós não sois os 12 que eu escolhi? Em todo caso, não deixa de ser intrigante o porquê Judas traiu o seu mestre, que o tratou com igual carinho que dedicou aos demais. Só podemos dizer que a liberdade de Judas foi respeitada até as últimas consequências. Levantar um calcanhar contra alguém era sinal de desprezo.
Tal ação era especialmente grave da parte de um amigo que partilhava da mesa de alguém. Judas era cuidador da caixa comum e se deixou levar pela ambição do dinheiro? É uma hipótese. Em todo caso, sabemos na vida que traição existe, até mesmo entre os melhores amigos. Marido e mulher que partilham a mesma cama, irmãos de sangue. Por isso, Judas, mesmo depois de ter os pés lavados por Jesus, em sinal de carinho e serviço, deixou que outras ambições lhes falassem mais alto. Em todas as circunstâncias, vale o alerta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Um beijo no seu coração.